Bom, boa tarde a todos, a todas, os presenciais e os remotos. Por favor, a apresentação. Eu sou Mônica Barros de Pontes, coordenadora do Banco de Leite do Hospital Universitário da Universidade Federal no Espírito Santo. E aqui, no momento, estou representando a região Sudeste, que compõe a maior rede, né? Dentro da rede de banco de leite, o maior número de bancos de leite. Nós somos 90 bancos de leite, 98 bancos de leite e 96 postos de coleta. E esse número justifica porque 44% da população do Brasil mora no Sudeste, né? Então, precisa de um número. Falta a minha apresentação, meninos. É uma grande honra estar aqui no Precop. A gente está podendo conversar, compartilhar inúmeras, né, ideias, experiências da Rede Brasil e Rede Mundial dentro das estratégias das mudanças climáticas. Está faltando. Bom, vai sair? Senão vou ter que ir. Projetou o slide ali para mim. Isso que é o amor, ó. Pode ir falando, Beth? Não. Bom, gente, como eu falei, eu estou apresentando aqui a região Sudeste. Na região Sudeste, não é tão diferente de todo mundo, nós temos inúmeras calamidades que acontecem numa frequência até maior, né? Pode passar o próximo. As calamidades são tipo enchente, nós temos muito problema com desmoronamento, né, de barreiras, crise da hídrica e crise também da energia. Então, isso é uma frequência grande na região Sudeste. Aqui tem um exemplo dos quatro estados, em Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, vivenciamos mais ou menos os mesmos tipos de alterações climáticas. E quando a gente pensa nessa situação, principalmente no Sudeste, onde nós temos o maior número de nascidos vivos na região do Brasil, nós temos uma população extremamente vulnerável, que são mães e bebês. E como ajudar e melhorar essa garantia da alimentação para essas crianças. Então, aqui a frase que está, a pergunta que segue minha apresentação é o que podemos fazer mais, né? A Rede Sudeste tem uma assistência direta, contínua na amamentação. Nós entendemos que a amamentação é o padrão ouro alimentar, como todos nós da rede, mas nós temos uma população extremamente vulnerável dentro desse contexto e do vazio assistencial que ainda existe. Pode estar passando? Ah, sou eu. Faz parte. Então, a gente precisa, que é o que nós estamos fazendo, né, planejar como se essa emergência fosse amanhã, novamente, né? Então, eu trago um diagrama aqui, nós elegemos na nossa reunião mais ou menos uns 4 faces do que nós achamos, né, que podemos fazer a mais para contemplar essa nossa tema. Então, treinamentos de equipes de bancos de leite para situações de emergência clínica, a adequação de infraestrutura dos bancos de leite, atuação integrada, né, entre Forças Armadas, organizações e sociedade civil, e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Todas essas experiências, esses temas, nós já vivenciamos, nós estamos trazendo aqui vivências concretas, né, com desafios, sim,
mas que precisamos nos adaptar e vencermos as alterações que acontecem. Então, dentro do treinamento de equipe, nós trazemos como propostas que precisa-se aumentar a capilaridade da rede de banco de leite, isso saiu na voz de todos que já apresentaram aqui, então, é comum, né, o vazio assistencial que a gente ainda tem. Nesse vazio assistencial, não só a própria equipe do banco, como a nível das instituições e fora da instituição hospitalar onde os bancos têm. Nós precisamos disseminar mais o papel do banco de leite, as ações que o banco de leite tem, para que todos possam conhecer, entender e nos tornarmos mais parceiros frente às emergências climáticas, reforçando os conceitos de biossegurança, o transporte seguro do leite humano, e junto com a pandemia Covid, também todos nós aprendemos, e os bancos de leite acabaram por sair dos muros hospitalares através de teleatendimento, telemedicina, que ajuda até hoje como um aliado nessa promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e o manuseio, armazenamento e transporte do leite humano. Então, aqui são algumas imagens, a maioria são fontes do ChatGPT, e ali a teleconsulta, que foi uma das ações realizadas no auge da pandemia. Pode estar passando, sou eu. Esqueço. No quesito de adaptação da infraestrutura, precisamos pensar, né, como os bancos vão conseguir se sustentar frente a tantas demandas da mudança climática e com recursos. Aqui a gente traz a ideia, né, de um preparo. O banco, ele precisa ser, a infraestrutura de um banco de leite, ela precisa ser pensada para resistir, né? E dentro dessa resistência do banco de leite, nós precisamos de ter adequações, que já foi sugerido aqui também, tipo avaliação de um suporte de energia por painéis solares, geradores ou outra forma de energia alternativa para manter o banco de leite em situações de apagão, por exemplo, a avaliação da implantação dos reservatórios de água potável como cisternas de reservatório de emergência. Essas cisternas podem, inclusive, também, a gente pode fazer o aproveitamento de água da chuva para poder conseguir ter mais água no caso de uma crise hídrica, né, que tanto para pasteurizar, como até mesmo, que não é o nosso caso, mas na questão dos preparos de fórmulas dentro de uma emergência, a falta de água ela é gritante e precisa ser adequada. Construir estoques de leite humano e insumos para emergência. As mudanças estruturais, elas exigem investimento, mas elas são fundamentais para assegurar que o cuidado não seja interrompido quando esse inesperado acontece. Dentro da ação integrada, o que nós pensamos, aqui nós trazemos também vivências concretas do que passamos. Nós temos o Estado de São Paulo, que teve uma parceria com o SAMU, na crise de dificuldade de acesso, o SAMU trouxe esse leite. Nós tivemos no Espírito Santo uma solidariedade pelo grupo de jipeiros, no período de inundação, onde os carros comuns não conseguiam acessar os domicílios das doadoras. O grupo de jipeiro teve esse acesso e conseguimos captar várias doações de leite. A capacitação dos bombeiros como uma ajuda muito importante na busca, no treinamento. Esses bombeiros conseguem tanto buscar o leite, como ter um controle desse cuidado, desse armazenamento do produto. Então, a gente traz essas ações, lembrando que seria importante investir no banco de leite humano para a segurança alimentar das gerações futuras, colocando, inclusive, os bancos de leite nos planos de plano de saúde governamental, porque aí nós temos como conjunto fazer as ações coordenadas com todas as gestões dentro das situações de emergências ou de calamidades. Dentro da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a tecnologia ela é
um aliado, principalmente em situações de vulnerabilidade, situações climáticas. Então, o que é um consenso da região Sudeste, nós precisamos pensar na criação de um novo sistema que indique, de forma emergencial e viável, o estoque de cada local, né, de cada estado, de cada região e até mesmo, quem sabe, de cada país, nos dando essa identificação em tempo real do acesso do leite, tipo a distância, o volume. Então, nós precisamos de usar a tecnologia ao nosso favor, criando programas que possam facilitar mais esse mapeamento. Investimento em pesquisas de embalagem, né? Os frascos de vidro são excelentes, mas são frágeis, isso é risco. Então, pensar em métodos e conservações de transportes, mesmo de baixo custo, com maior sustentabilidade. Um melhor acesso da mulher trabalhadora, né, aos bancos de leite, principalmente o acesso de informação através das tecnologias de comunicação, com desenvolvimento de apps, sistemas e páginas de web, de preferência governamental, onde elas consigam ter um acesso único, porque também acaba nos limitando. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta extraordinária, mas acabamos não tendo uma pessoa para ficar monitorando e respondendo esse WhatsApp o tempo inteiro. Então, se fosse uma página geral, fica mais fácil. Campanhas e pesquisas aplicadas contínuas. A gente tem uma experiência muito positiva com os bancos de leite, em parceria com as instituições de ensino superior, com projetos de extensão com universitários, que acabam trazendo novas ideias, novas tecnologias, que acabam facilitando isso. Então, as campanhas e as pesquisas aplicadas, elas precisam caminhar juntas para garantir as soluções práticas e acessíveis para melhorias do serviço. Na conclusão, os bancos eles são espaços que resistem, acolhem e transformam. E, diante das mudanças climáticas, reafirmamos nosso compromisso com a vida, com a equidade e com a sustentabilidade. Cada investimento, cada protocolo, cada gota de leite coletada e salva representa esperança para os nossos pequenos. Que essa troca aqui no Precop 30 nos inspire a seguir construindo caminhos possíveis, solidários e resilientes. Muito obrigada. O protocolo de hoje é chamar o grupo do Sudeste, então, por favor, os representantes.